Olá, um excelente domingo para você ligadinho aqui na NDTV. Até as 9h30 da manhã você acompanha comigo os assuntos do agronegócio em Santa Catarina. O programa de hoje está cheio de notícias importantes para você do campo. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Secretaria de Agricultura do Estado investe 300 milhões de reais na captação de água e preservação de mananciais. E ainda, vamos mostrar como o agronegócio está cada vez mais forte no sul do estado, com destaque para a produção de feno. No oeste, produtor de nozes de Xanxerê comemora a colheita de 10 toneladas. Na Serra, os vinhos finos de altitude de Santa Catarina acabam de conquistar um selo importante de qualidade. E vamos ver também uma família que apostou na criação de aves ornamentais. O negócio deu tão certo que o local virou ponto turístico em Joinville. Esses e outros assuntos agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente começa o ND Agro de hoje com notícia de investimentos importantes no meio rural. O governo aqui de Santa Catarina está investindo aí nos próximos 3 anos 300 milhões de reais em 2 programas para ampliar a infraestrutura hídrica em Santa Catarina, o armazenamento de água e também a preservação de mananciais dentro de propriedades rurais. O Felipe Croix, direto de Chapecó, tem as informações para a gente. Os 2 programas lançados pelo governador Carlos Moisés foram o Investe Agro SC e o ProSolo e Água SC. O objetivo é que esses programas sejam permanentes, justamente para suprir a necessidade do nosso estado, que por vezes passa por períodos de chuva e outras períodos de estiagem. Além disso, o governador do estado já tinha anunciado o investimento de 1,7 bilhões de reais no planejamento hídrico para os próximos anos, além da Casan, que também deve investir em distribuição de água, estações de captação e também de tratamento em todo o estado. Os 2 programas serão geridos pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. E a destinação desses recursos teve o apoio da bancada do Oeste na Assembleia Legislativa. O secretário da pasta, Altair Silva, explica como os programas vão funcionar. Esse programa será administrado pelos extensionistas da IPAGRE e do seu município. Nós estamos trabalhando junto com as secretarias de agricultura dos municípios e os extensionistas da IPAGRE, no sentido de atender a demanda das propriedades rurais catarinenses para que elas possam fazer uma reserva de água para enfrentar os períodos de déficit hídrico, ou seja, os períodos que faltam chuva. Para isso, o Estado vai colocar os recursos à disposição dos produtores rurais, que poderão fazer a captação desse recurso, terão um prazo de até 5 anos para devolver sem juros e pagando em dia, tem um desconto de 50%. Já na parte de proteção de fontes e mananciais, o produtor que cercar esses locais, manter a preservação, inclusive plantar árvores nativas, vai receber recursos e pode ter descontos de até 75% nesse pagamento. Obrigado, Felipe, pelas informações. E a região sul cresce cada vez mais no agronegócio. As produções são variadas, como arroz, mel, frutas e tantos outros cultivos. Agora, em Cocal do Sul, tem produtor investindo no feno. Olha só. Essa propriedade usa um tipo específico de grama para produzir o feno. Após o corte, entra o processo de desidratação. E então o resultado final, que pode ser enrolado desse jeito ou assim, quadrado. O que importa é manter o valor nutritivo. Opção importante para quem cria animais no rigoroso inverno. A gente começou a investir em maquinários para fazer o quê? Poder atender o pessoal, porque é um produto que muitos poucos fazem na região e a gente viu que teve um mercado aí como uma fonte de renda. Aí a gente começou a fazer investimentos maiores para poder atender a demanda para o lado de fora e ter um financeiro em casa, na propriedade. A família investiu em equipamentos importados para aumentar a produção. Mas, além disso, também foi necessário buscar conhecimento. É uma técnica lá dos americanos, lá dos países de fora, que lá existe muita temporada de frio, né? Nevascas. O período de verão deles é curto, então o que acontece? No verão eles fazem o estocagem para o inverno. Chega no inverno, vem essas tempestades e eles têm um alimento próprio
para deixar guardado para tratar os seus bichos, né? E devido a essa situação, para deixar estocado do verão até o inverno, só o método de fenação, né? Que tem que desidratar o processo todo. Desde a hora da plantação até este momento especial, momento final, momento da colheita, algo que é muito necessário é o cuidado com a produção. E o Arnon, esse produtor, sabe fazer isso muito bem. Tem que ter uma grama específica que atende o teor de proteína certo para ter um bom resultado lá no final para os animais. O cultivo tem que ser bem dedicado devido à adubação, a pulverizações, né? E depois tem que ter o ponto certo para fazer o corte, tem que ter um máximo do cuidado para ter um produto de qualidade. Para incentivar os produtores, a Epagre tem feito um trabalho de acompanhamento e orientação. Nós começamos a produzir em torno de 2010 e está indo muito bem até hoje. É o custo caro, mas vale a pena. Vale a pena, porque senão o gado vai passar fome mesmo no inverno e chega a morrer. A mortalidade é grande no nosso inverno. Esse ano está muito rigoroso. E Santa Catarina está se tornando um estado muito importante na produção de bebidas alcoólicas. Em Gaspar, no Vale do Itajaí, a cachaça produzida pela família Schmidt tem ganhado destaque em todo o país. Para a família Schmidt, a cachaça não é apenas uma bebida. É uma tradição passada há 4 gerações. Tudo começou em um pequeno engenho do Sr. Pedro Schmidt Jr., em 1890. Os canaviais, na época, eram uma preciosidade para a subsistência dos familiares. Com o passar do tempo, a vida foi melhorando. E hoje, a família é responsável por produzir uma das melhores cachaças do Brasil. É muito prazeroso, assim, você tá trabalhando na roça ainda, que tem pouca gente que... Hoje todo mundo foge da roça e hoje a gente está produzindo uma cachaça de boa qualidade ainda. E tenho, assim, um orgulho de... Está na 4ª geração, dando sequência a quem muito fugiu da roça. O que chama mais atenção ainda é que tudo é produzido em uma propriedade rural de Gaspar. A safra da cana-de-açúcar, matéria-prima da cachaça, ocorre durante os meses de abril até outubro. É neste período em que ela é colhida todos os dias, manualmente, com foice e facão. 24 horas depois da colheita, a cana é moída e o caldo passa por um processo de decantação de 5 horas. Todo o bagaço que sobra dessa etapa é devolvido às lavouras para servir como adubo. O próximo passo é a filtragem do líquido, que acontece nestes reservatórios. Uma das principais etapas da produção da cachaça é a fermentação. É quando as leveduras do fermento consomem o açúcar da cana, transformando em álcool. Só que o ambiente precisa ser bem vedado. A gente pode ver aqui que todas as portas estão fechadas, porque qualquer tipo de contaminação pode prejudicar o processo de produção da bebida. Para a gente ter uma cachaça premiada, não basta apenas fazer cachaça, né? A gente tem que fazer com amor. E para ter a qualidade na cachaça, a gente precisa de um corte de cana fresco. Começa pelo corte. Hoje a gente traz a cana em 24 horas, ela já é moída para jogar para fermentação, né? Depois de fermentado, o caldo ainda vai passar por um processo de 5 horas de destilação no alambique. A cada 100 litros, somente 166 tornam-se cachaça. A perda é de quase 90%. Entretanto, o líquido que sobra da destilação pode virar outros subprodutos como o etanol, um combustível fóssil para automóveis, ou então um álcool etílico 70%, utilizado para limpezas domésticas e para desinfecção de ambientes. Como forma de reduzir o impacto ambiental, essa cachaçaria de Gaspar tem o primeiro alambique movido a uma fornalha ecológica, trocando as toras de madeira por um material compensado com uma eficiência energética ainda maior. Agora, a cachaça é colocada em barris. Algumas ficam até 10 anos envelhecendo, ganhando sabores e aromas. E olha que essas são as melhores. Hoje a gente trabalha com carvalho francês e americano. E a nossa cachaça premium, essa que foi considerada a melhor cachaça do Brasil, ela é um blend de carvalho americano com francês. Hoje o envelhecimento da cachaça é um dos processos muito importantes. Se você começar bem, você acaba bem. A receita para produzir uma cachaça tão boa e premiada em uma cidade do interior catarinense
transcende a qualidade dos ingredientes. É um misto de amor e dedicação, herdados de geração em geração. O aprendizado foi lá a partir do meu avô, que eu cresci lá no Alambique fazendo cachaça, meu pai, que sempre no Alambique ajudando e fazendo e produzindo, e a gente vai se aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais sobre cachaça. Um orgulho aí para a família, a gente vê a cachaça no nível que a gente está, ganhando medalha em Bruxelas, a medalha duplo ouro da feira, como maior pontuação, né, de todo o Brasil. Então é um orgulho para nós, né? A gente faz agora a nossa primeira pausa aqui no ND Agro. Na volta, vamos mostrar que tem família apostando na criação de aves ornamentais na região norte catarinense. Os detalhes a gente te conta já já. Estamos de volta e por apresentar grandes índices de antioxidantes e quase 90% da chamada gordura boa, a Noz Pecan tem sido a preferência de quem busca hábitos mais saudáveis. Além do que, na culinária, ela também vai muito bem. O detalhe é que, por não ser uma cultura tão comum, tem um alto valor agregado e pode render também um bom lucro para quem trabalha na atividade. Olha só. As nogueiras, já sem folhas, indicam que a safra está chegando ao fim. Nesta propriedade, juntas as 1.500 árvores renderam 10 toneladas, a maior safra até agora. A primeira colheita que a gente colheu 600 quilos. No segundo ano a gente colheu 2.000. No terceiro foram 4.000. O ano passado a gente colheu 6.000. E agora a gente está com a expectativa de 10.000. O pomar, localizado no interior de Xanxerê, foi plantado pelo pai de Bruno. O meu pai ele era engenheiro agrônomo, né? Então ele tinha um entendimento do assunto. Mas basicamente quando ele plantou isso aqui, as árvores eram bem pequenas, né? Ele fez o acompanhamento do jeito dele. Quem vê hoje tratores e máquinas modernas facilitando a colheita, não imagina que no começo as árvores eram chacoalhadas por quem colhia. Mas a modernização facilitou tudo e permitiu agregar ainda mais valor à cultura, que ainda é pouco difundida, mas tem um excelente mercado consumidor. Os mercados locais compram bastante, né? Mercados da cidade, da região, mercados de fora, no Rio Grande do Sul, e no Paraná tem o Ceasa. Embora as árvores tenham sido plantadas juntas, uma nunca vai produzir exatamente igual à outra. Por esse motivo, o produtor já estuda formas de desbaste ou descarte, para fazer com que a distância entre elas seja maior e a próxima safra uniforme, sem esquecer, é claro, da adubação. Para que as árvores atinjam um potencial de produção satisfatório, sempre em meados de fevereiro, o produtor coloca cerca de meio quilo de adubo de soja sobre a base de cada nogueira. A gente faz essa adubação no pé mesmo, né? Basicamente seria o manejo. A gente vai fazer alguma poda, faz alguma poda de algum galho, assim. Para quem quer apostar na atividade, precisa ter paciência. Em média, as nogueiras podem começar a produzir a partir do 8º ano após o plantio. O produto pode ser vendido com casca a um preço médio que varia entre R$ 13 e R$ 15 o quilo, ou então descascada, onde o valor agregado é muito maior, entre R$ 80 e R$ 90 o quilo de Noz Pecan. E agora o ND Agro vai te levar até uma propriedade no norte catarinense, onde há variedades de aves ornamentais. É a aposta na criação que transformou em um negócio lucrativo. Quem visita se encanta, olha só. O amor pelos animais reuniu nesse sítio aves de diferentes nacionalidades. A beleza dos pavões e fazões impressionam. Mas vocês já viram o galo polonês de topete? Esse outro, conhecido como palhaço, veio da Espanha. Ele levou esse apelido por causa da crista, gigante, uma peculiaridade da raça. Os brasileiros que vieram de Minas Gerais não ficam atrás quando o assunto é tamanho. São mais de 100 espécies reunidas no Rancho dos Animais, que tem ainda cabras, coelhos e outras espécies. Para alimentar essa bicharada toda, haja ração. Né, seu Clécio? De custo, assim, eu contabilizo em torno de uns 6 mil, 7 mil por mês eu gasto de ração para os animais. Hoje o rancho abre as portas para os visitantes em um projeto de turismo rural.
propriedade já recebia visitas. Depois de um convite da Secretaria de Turismo aqui de Joinville, a gente acabou abrindo as porteiras, digamos, da propriedade para receber visitas de uma maneira um pouco mais profissional, né? Então, houve algumas adaptações aqui na propriedade para que a gente pudesse receber melhor o visitante e de lá para cá só melhorias, né? Uma ponte sobre o riacho e uma rede gostosa para deitar. Ficar pertinho da natureza e ouvir o som da água. A propriedade, localizada em Pirabeiraba, Joinville, também tem espaço para piqueniques e é permitido entrar com alimentos. Mas, se preferir, fica o convite para experimentar a culinária típica, com receitas que passam de geração em geração. O ingresso custa R$ 15 e o café 10. Muito empolgante por causa das crianças, ou até o pessoal adulto que está lá na cidade, né? Às vezes não tem o contato e não tem o conhecimento. Principalmente a criançada, fica doido, não sabe nem o que faz, né? É muito empolgante para eles. A gente se sente recompensado só por ver a alegria da criançada toda ali, né? A gente não poderia finalizar esse passeio maravilhoso sem um café delicioso. E aqui no Rancho dos Animais, eles fornecem o café da roça, que é diferente do café colonial. Mais do que sabores, eles querem resgatar lembranças daquele café do sítio servido na casa da avó. E aí, servidos? Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver a última reportagem da série Culturas de Inverno. E vamos falar também dos vinhos de altitude da Serra Catarinense. Os detalhes já já. Estamos de volta e agora para falar dos vinhos de altitude da Serra Catarinense que acabaram de conquistar o selo de indicação geográfica. A qualidade dessa bebida produzida aqui no estado é agora reconhecida diante das características de solo, altitude, clima e, claro, as variedades de uvas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a produção e o cultivo das uvas finas aqui de Santa Catarina. Nos tempos de hoje, com pesquisas e tecnologias inovadoras, cada vez mais novos lugares investem na produção de seus próprios vinhos. Terra de oportunidades, Santa Catarina se revelou num campo promissor para a produção de vinhos de alto padrão. O clima frio de regiões com altitude entre 900 e 1.400 metros sobre o nível do mar faz muito bem à saúde das vinhas e à qualidade das uvas. E o resultado não poderia ser melhor. Vinhos de alto padrão, cuidadosamente elaborados com o que há de melhor em cada variedade. Um terroir excepcional começa quando a terra e o clima são respeitados. Quando a cultura, a tradição e o talento de quem produz estão presentes na personalidade do vinho. É assim com os rótulos catarinenses, cada um com sua identidade, sua história. Em 15 anos de atividade, já são mais de 20 empreendimentos focados na exploração comercial de vinhos finos, 180 rótulos e uma área superior a 400 hectares de vinhedos. O potencial produtivo das vinícolas é de 1.600.000 garrafas. Por trás desses bons resultados está o trabalho da pesquisa agropecuária da EPAGRE, onde tudo começou. Os vinhos finos de altitude iniciaram a partir das pesquisas realizadas pela EPAGRE na década de 90, quando foram implantadas diversas unidades de pesquisa em todo o estado, unidades de observação de videiras, e com o sucesso da unidade de São Joaquim é que se observou que a qualidade do vinho, e a partir daí uma adesão empresarial. A coragem e o empreendedorismo dos produtores, o incansável trabalho da pesquisa científica e assistência técnica, o profissionalismo dos enólogos, clima e solo conspirando a favor, fizeram da região do Planalto Catarinense o segundo maior polo de vinhos de qualidade do Brasil. E junto com o vinho veio o turismo. Hoje a Serra Catarinense é um destino disputado e cheio de opções
para quem aprecia a bebida. Nas 4 estações do ano, os vinhedos se transformam. Um cenário que nos convida para degustar o que existe de melhor neste fascinante mundo dos vinhos. E para fechar a série de reportagens sobre as culturas de inverno, hoje vamos falar da preparação do solo. Esse trabalho é fundamental já pensando na safra do verão, olha só. Seja para a produção de grãos, pastagem ou silagem, é tempo de cultivar o trigo e cereais de inverno na região sul do país. Qualquer que seja o objetivo da cultura, a cobertura de solo faz toda a diferença. Muitos estudiosos da área e engenheiros agrônomos afirmam que a melhor safra de verão é aquela preparada no inverno. Nossa equipe visitou a propriedade do seu Valdemar, que fica em Rio do Sul, no Alto Vale. Aqui, as plantações são de milho e soja no verão e o trigo agora no inverno. A princípio era mais só se plantava e colhia, ninguém fazia nada. Com o tempo nós começamos a perceber que era uma cultura que dava de ganhar um dinheiro no inverno e comecemos a investir um pouco. Os cereais de inverno, além de excelentes forrageiras, é também um material com ótima qualidade para a cobertura de solo, contribuindo assim para a redução de perdas e prejuízos ao agricultor. Para este engenheiro agrônomo, os cereais têm um papel fundamental nessa cadeia produtiva. Se você não tem uma planta ocupando esse espaço no período de inverno, ela vai ser ocupada por plantas daninhas ou por plantas não desejáveis, né? Então o produtor tem a opção de fazer plantas de cobertura, como aveia, azevém, para ocupar esse solo, ou o próprio nabo forrageiro para ocupar o solo, mas que não trazem uma rentabilidade no período de inverno, né? Eles vão trazer apenas um benefício da cobertura do solo. Os cereais de inverno, quando a gente fala cereais, principalmente trigo e triticale na nossa região, além da cobertura de solo, vão tentar trazer uma rentabilidade para o agricultor quando a gente efetuar a colheita dos grãos. O sucesso de uma boa safra depende muito das condições climáticas e também os investimentos certos em insumos e no manejo. Áreas bem manejadas de cereais de inverno, onde fizeram uso de herbicidas como pré-emergentes, bons herbicidas pós-emergentes, com uma densidade de semeadura adequada, sem falhas, é muito provável que o produtor consiga efetuar a colheita e já efetivar o plantio da cultura de verão sem fazer uso de dessecantes. Isso é um benefício extra que a cultura de inverno pode trazer. Por conta da escassez do milho em Santa Catarina, outros grãos são usados no processamento para a fabricação de ração animal. O uso desses cereais são considerados tecnicamente viáveis nessa substituição, segundo a Embrapa. Eles são perfeitamente utilizáveis do ponto de vista técnico e, inclusive, nesses últimos anos, competindo com preço. Então, principalmente o trigo, né, que já tem uma tradição maior aqui no Brasil, mas incluindo também aveia, cevada, triticale e outros. E com isso, então, reduzir esse peso excessivo do milho, né, como fonte energética. Além de garantir uma rotatividade do solo, o uso de grãos tem trazido ganhos econômicos para os produtores catarinenses. Para o próximo inverno, a expectativa é ter um crescimento maior de área plantada em Santa Catarina, além de novos investimentos por parte do governo. Nós temos uma visão muito clara de que haverá expansão da produção. A Santa Catarina, por exemplo, ela já vai conseguir um incremento de 30 mil hectares no cultivo de trigo, que é significativo, e foi uma medida ainda assim, de curto prazo, que a safra já está sendo plantada, mas mostra que o produtor está muito interessado nesse assunto. E assim a gente finaliza o ND Agro deste domingo. Para você rever o nosso programa é muito fácil, é só acessar ndmais.com.br, o nosso portal, que você também fica por dentro de todas as notícias em destaque nesse domingo aqui em Santa Catarina, em todo o país. Para você, um excelente domingo, ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.